Irmãos e irmãs, vamos iniciar a nossa meditação deste sábado, dia 25 de junho. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós ontem começamos a refletir sobre a nossa fraqueza. Somos fracos porque não temos força suficiente. E também somos fracos porque às vezes não temos a estrutura necessária. A estrutura, tudo tem que ter estrutura. Você pega uma casa, a casa tem que ter uma boa estrutura. Quantas vezes a casa, com o tempo, tem que ser demolida porque foi mal estruturada. Estrutura tem que colocar as vigas, tudo adequado, a ferragem adequada, tudo que vai dar a segurança da casa tem que ser adequada. Isso que a gente chama de estrutura. Aí sim, a casa vai aguentar vento, chuva, o tempo, e vai continuar existindo, porque ela tem uma boa estrutura para aguentar as coisas. A função da estrutura é levar a gente a aguentar. Quando nós falamos ontem, por exemplo, da estrutura emocional, é a gente ter essa estrutura forte, firme, capaz de nos dar resistência. Porque eu queria mostrar para você um detalhe hoje. Ontem nós falamos bastante sobre a falta de estrutura emocional. Uma coisa que mais acontece em nossa vida, e a vida toda, é nós sermos atacados mesmo. A gente não passa por esse mundo só atravessando mares de rosa. Somos atacados. O que é uma doença? É o vírus que nos ataca, a bactéria que nos ataca, os fungos que nos atacam. O que é o transtorno? É coisas das emoções que nos atacam. Somos atacados o tempo todo. Isso não é ser pessimista, não. Faz parte da vida. Nosso próprio organismo, nosso corpo, já existe as células, os anticorpos que protegem. Você tem aí o protetor do seu corpo, que quando chega uma coisa externa, estranha, ela reage contra quem vem atacar o seu organismo. É uma das coisas mais perigosas que nós temos na vida, são os ataques. E somos atacados de todas as formas, de tanta maneira, a todo tempo. E precisamos sermos capazes de enfrentar os ataques. Se você olhar, por exemplo, na vida financeira, comercial, economia, eles atacam a gente o tempo todo, querendo pegar tudo que você tem. É o sistema capitalista que proporciona isso. Então, você tem que estar mais bem preparado para enfrentar os ataques sem ser derrubado. Por isso que você precisa ter estrutura. Estar mais bem preparado para passar por tantos ataques, tantas coisas que vêm contra você,
e você não ser derrubado. Você pode ficar insatisfeito, chateado, aborrecido, às vezes até angustiado, mas não ser derrubado por nada, porque você tem uma estrutura que te dá base para você passar pelas situações difíceis. É impressionante, as pessoas querem vencer na vida, querem vencer os ataques sem ter estrutura. Claro que vai ser demolido, vai ser destruído, se não tiver uma estrutura que dê conta da pessoa, para a pessoa enfrentar. Os ataques têm que ser enfrentados. Um casamento, a vida a dois. Mesmo que o casal se ama tanto, mesmo que o casal tem tantos projetos, tem tantos planos, mas os ataques contra o casamento vêm. E se o casal não tiver uma boa estrutura dos dois juntos, de vida a dois, para enfrentar esses ataques, ele não vai dar conta, ela não vai dar conta de manter um casamento. A maioria dos casamentos são demolidos. Não é porque não tinha que dar certo, é porque a pessoa correu o risco de arrumar um homem, uma mulher, constituir uma família sem ter estrutura para isto. As pessoas que só pensam em dinheiro acham que ter estrutura para o casamento é ter um bom salário, é ter a casa, é ter as coisas materiais. Claro que isso faz parte da estrutura, mas tem que ter uma estrutura também interior para poder viver a vida a dois. E não é só estrutura para aguentar um homem, para aguentar uma mulher, mas para aguentar tudo aquilo que vem contra o casamento. São muitas coisas que vêm contra para destruir a vida a dois. E se a gente não tiver estrutura para enfrentar isso, não resiste. A vida de padre é assim. Nós padres estudamos, fazemos o curso de filosofia vários anos. Depois fazemos também o curso de teologia vários anos. Então recebemos os diplomas, mas o diploma não é suficiente, não é só ser diplomado para poder dizer estou pronto para ser padre. Através do curso que fazemos, dos cursos de filosofia e teologia, nós temos também que adquirir a estrutura. A estrutura para que o padre, por ser servo de Deus, ele é atacado quase que 24 horas por dia. Atacados por pessoas esquisitas, atacados por pessoas próximas, atacados às vezes por pessoas íntimas. Somos terrivelmente atacados e precisamos de ter estrutura para vencer esses ataques, essas investidas contra a gente. Muitas pessoas, quando vêem falar em ataque, já pensam logo no demônio, já pensam logo no espírito maligno. Claro que essas coisas atacam a gente também, mas é a vida como um todo. Você é sempre perseguido. Esses ataques nós podemos chamar isso também de perseguição. São muitas tribulações que temos que passar pela vida, muitos terremotos, muitos vendavais, muitas enxurradas, muitas tempestades. Você tem que ter estrutura. Uma estrutura bem consistente para poder enfrentar o que vier. E um mal da sociedade é este: joga a pessoa no desafio da vida e não prepara a pessoa estruturalmente para enfrentar as coisas. Aí ela não vai dar conta. Nunca esqueça do que eu vou te falar agora. Na vida, nós somos obrigados a aguentar muitas coisas. Literalmente aguentar. Aguentar mesmo. Mas como é que a gente aguenta? Tendo estrutura. Se não tiver estrutura, você não aguenta. Aguentar, às vezes, um sofrimento. Tem sofrimento que chega e demora. Tem sofrimento que a gente consegue vencer ou superá-lo mais rápido. Tem sofrimento que chega e vai acabando com a gente. Se você não tiver estrutura para sofrer, é triste falar dessa maneira, mas sofrer o quanto for necessário.
Não porque Deus quer que você sofra, não que é bom sofrer, mas enquanto você não encontra a solução, você não pode correr do sofrimento. Mas como é que a pessoa vai enfrentar o sofrimento sem ter estrutura para isto? Ela precisa ter estrutura adequada para poder enfrentar o sofrimento, enfrentar a dor, enfrentar as tentações da vida. As tentações vêm, as tentações elas são uma atrás da outra. E se a pessoa não tiver estrutura, ela cai em tentação. E as tentações costumam ser para poder aniquilar a gente mesmo, para poder levar a gente lá para o fundo do poço. Meu irmão, minha irmã, desde ontem estou insistindo com você a importância que tem de sermos pessoas que adquirimos estrutura para as coisas. Não faça nada sem ter aquela estrutura. Você compreendeu o que é estrutura? Estrutura não é simplesmente uma coisa burocrática. Estrutura não é um faz de conta. É ter aquela condição de enfrentar, de viver. Não brinca com a vida. Os pais deviam de ajudar os filhos a adquirir as suas estruturas, ter a sua estrutura básica, viver a sua estrutura. Os pais tinham que saber ensinar isso para os filhos. E isso não é uma coisa que a gente aprende mentalmente. A estrutura ela é feita, ela é construída, ela é produzida. Temos de ter estrutura para tudo, para tudo, para tudo. Você pega... Vou dar um outro exemplo aqui, meio enjoadinho, mas é interessante. Você pega uma estrutura financeira. Ter estrutura financeira não é você ter dinheiro em banco, pode ter, mas não é nesse sentido que eu estou dizendo. Ter estrutura financeira significa a pessoa conseguiu ter uma profissão, a pessoa conseguiu ter uma arrecadação mensal o suficiente para que ela possa se manter e manter aquelas coisas que são da responsabilidade dela. Quantas pessoas não aprendem uma profissão? Quem não aprende uma profissão não vai ter estrutura financeira, porque vai ter que ficar aí. Tem pessoas que vai procurar serviço e chega e fala assim, eu faço de tudo. Aí a empresa já até desanima com a pessoa, assim, ela tem que ter uma formação. Bom, eu sou pedreiro, eu sou cozinheira, eu sou costureira, eu sou motorista. Uma coisa que ela faz como profissão para dar renda para que ela possa ter uma estrutura financeira. Muitas vezes nós deixamos os nossos adolescentes, os nossos jovens, ir ficando adultos sem ter uma profissão. Aí não vai ter uma forma de arrecadar. E aí vai ter que depois ficar contando com a sorte. Você está vendo como que é muito sério essa questão de ter estrutura? Estrutura financeira não é ter reserva de dinheiro, mas é ter forma de ganhar para sobreviver. E essa forma vai depender de você. Você tem que ter essa capacidade de adquirir uma maneira de ter arrecadação. Muitos falam, mas a gente aprende, faz curso e não tem a oportunidade. Claro, tem pessoas, o sistema é assim também. Muitas vezes a gente não tem essa oportunidade. Mas muitos também, às vezes, faz curso disso, faz curso daquilo e fica em casa, não sai, não vai atrás, não se insere na sociedade, e aí não vai ir para frente mesmo. Então, a gente tem que ter a estrutura para tudo na vida. Quando a pessoa tem estrutura financeira, por exemplo, o dinheiro da gente nunca é suficiente para tudo que a gente quer, mas ajuda muito. Você não vai ficar aí pedindo as coisas dos outros a vida inteira. E por aí vai. As diversas formas de estrutura que a pessoa precisa de adquirir na vida para que ela possa realmente atingir os seus objetivos, atingir suas finalidades. Eu deixei uma espécie de estrutura para falar amanhã, meditar amanhã com vocês,
que no fundo, ela já está dentro de todas essas estruturas, que é a estrutura espiritual. Nós vamos ver isso de maneira bem forte amanhã. Todos nós precisamos de ter essa estrutura espiritual. Mas é claro, como já disse, ontem falei, você precisa de ter a estrutura emocional. Hoje estou aqui insistindo com você sobre o que é ter estrutura, inclusive estrutura financeira, econômica, estrutura física, da saúde física. Eu já disse isso, eu repito. Você tem que ter uma imunidade forte. Os orientais nos ensinam muito isso, que eles não preocupam muito com a doença, eles se preocupam mais com a saúde, porque a saúde é a estrutura da gente. E vários tipos de estrutura. Eu peço a Deus por vocês. O mundo não quer que você crie estrutura, não. Porque assim você vai ficar isso. Uma hora uma coisa, outra hora outra, vai por aqui, vai por ali, não sabe o que quer, vai ficar dependente e não resolve a vida. E a estrutura não tem jeito. Se você não construí-la, não buscar, não fazer acontecer, ela não acontece por milagre. A estrutura tem que ser trabalhada, literalmente trabalhada. Eu tenho a certeza também hoje que você compreendeu muito bem qual que é a importância de ter uma estrutura. Nós, no mundo da política, enxergamos, dá para ver, constatar, quantos políticos que exercem funções tão importantes na sociedade e que não têm estrutura nenhuma para poder exercer aquela função. Mas foi eleito. O sistema permite que ele seja, basta ter tal idade e atender alguns poucos critérios. Seria bom que a pessoa tivesse uma estrutura humana para poder ser um prefeito, ser um governador, ser um presidente, ser um senador, um deputado. Aí sim ele ia ser essa pessoa com estrutura. E essa estrutura não é simplesmente saber assinar isso, assinar aquilo. Não. A estrutura para ser líder político significa ser capaz de reconhecer os direitos sociais, os direitos dos povos, buscar a verdade, construir uma sociedade justa e fraterna. A pessoa tem que ter essa estrutura para poder ocupar esses cargos. Meu irmão, minha irmã, acredito que realmente você hoje fez uma meditação, está fazendo uma meditação de muita importância. Preste atenção. Não pensa que as coisas vão dar certo porque tem que dar. Não pensa que as coisas vão dar certo só porque você deseja que elas dêem certo. As coisas, para dar certo, com toda certeza, é preciso que antes você crie uma estrutura para aquilo dar certo. Eu tenho que ter estrutura para isso. É preciso que a gente crie essa, podemos até dizer, de infraestrutura para que as coisas possam ir para frente, para que as coisas possam acontecer. Mas isso vai depender muito da sua consciência, conforme estamos acabando de refletir. Eu pergunto para você hoje novamente, você está compreendendo a importância de ter estrutura? Você está conseguindo compreender essa meditação? Reza a Deus novamente, para que Deus abra a sua consciência, para que Deus te ilumine, para que você possa ser uma pessoa que em tudo que você vai fazer, você cria primeiro a estrutura para agir, para fazer, conforme essa necessidade. Converse um pouquinho com Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, desça sobre todos vocês e vossas famílias. Bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser. Um forte abraço deste amigo e irmão, Padre José Carlos.